Glória a Deus. Vamos ao momento da palavra. Glória a Deus. Feliz, né? Feliz no meio de um feriadão desse, bastante gente aqui. A gente sempre tem aquela expectativa de que vai pregar para 2 ou 3, mas não. Tanto em Jaguariúna quanto aqui à noite, bastante gente. Feliz por ter você abençoando a minha vida e que o Senhor me use para abençoar a sua nesse momento. Amém, amém, glória a Deus. Queridos, nós estamos trazendo algumas palavras que o Senhor tem ministrado forte ao nosso coração. Na semana passada eu falei da importância de vivermos na simplicidade do Evangelho, né? Nós usamos o texto de 2 Coríntios, o capítulo 11, o versículo 3, que diz o seguinte: temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afastem do quê? Da simplicidade, pregação da semana passada. E do que mais? Da pureza devidas a Cristo. A pregação desta noite é acerca da pureza devida a Cristo. Fala para o irmão que está do teu lado, vamos viver em pureza. Vamos viver em pureza. Vamos viver a pureza do Evangelho. Então, o texto que vamos desenvolver, né, estas virtudes nos nossos corações, nas nossas vidas. E o texto que eu quero usar com os irmãos hoje é Mateus 5, o versículo 8. Texto famoso, de um sermão famoso de Jesus. Diz o seguinte, Mateus 5, 8 diz: bem-aventurados os puros, outras versões falam bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a quem? A Deus, pois verão a Deus. Então, este é um versículo, é um fragmento de um sermão do Senhor Jesus, conhecido como o Sermão do Monte. O maior sermão do Senhor Jesus é registrado. Nesse dia Jesus falou e falou muito, e falou bem, e falou muito bem. Esse texto, esse sermão, o Sermão do Monte, também é conhecido como as bem-aventuranças. Conhece assim? Não é? E o Senhor Jesus vai falando bem-aventurado, não é? Então eu queria nesta noite, queridos, fatiar esse versículo, frase por frase, para que nós, palavra por palavra, já que o versículo é pequeno, para que nós pudéssemos meditar na profundidade deste ensino do Senhor Jesus e assim sairmos aqui abençoados, amém? Incentivados a viver a pureza. Amém? Fala um amém forte aí. Não me deixe só, eu fico carente aqui em cima, não me deixe só. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos é bem-aventurado. O que o Senhor Jesus quer dizer quando ele diz bem-aventurado? Não é? O que ele quis dizer com isso? Então entenda que no contexto todo, o Senhor Jesus está lançando os alicerces, os fundamentos de uma vida construída em Deus. Ele está lançando os alicerces de uma vida fundamentada em Deus. Ele está lançando os alicerces, ele está lançando os valores do reino de Deus. É isso que Jesus está fazendo. Então, quando ele diz bem-aventurado, a mensagem é a seguinte: felizes são aqueles. Bem-aventurado, fala comigo. Felizes são aqueles. Bem-aventurados, felizes são aqueles que conhecem os princípios de Deus e os pratica. Esta é a mensagem. Feliz é aquele que tem a sua vida alinhada aos valores do reino de Deus. Esse é o bem-aventurado. O bem-aventurado traz a ideia da felicidade plena. E a felicidade plena, queridos, assim, no sentido mais amplo e mais profundo da palavra. É a felicidade plena e absoluta. Está em viver os princípios da palavra de Deus. Então, viver os princípios de Deus nos faz um bem-aventurado. Viver os princípios de Deus nos faz alguém pleno, nos faz viver a plenitude que há em Cristo Jesus. Então, essa felicidade plena que muitos buscam, ela se encontra em Cristo Jesus. Amém? Amém? Vivendo os princípios do Evangelho, nós vamos viver uma felicidade que vai além das circunstâncias. Então, nós nessa noite, a gente está pegando um versículo só desse longo sermão, que é o Sermão do Monte, mas nesse Sermão do Monte, Jesus nos dá um passo a passo
para viver uma vida plena, a plenitude da felicidade. Jesus dá um passo a passo, e você poderia muito bem estudar esse passo a passo, né, que vai ser edificante para a tua vida. Amém? Amém? Então quem é o bem-aventurado? Quem é o bem-aventurado? O bem-aventurado é aquele que tem a sua vida, é aquele que tem a sua vida construída em Deus. Esse é o bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que construiu, alicerçou a sua vida em Deus. Este é o bem-aventurado. Então, quantos de nós, queridos, podemos testemunhar que a gente alinhou a nossa vida aos princípios do Senhor? A gente alinha a nossa vida aos princípios, aos valores do reino de Deus, e de uma forma inexplicável, a nossa vida é tomada de paz, é tomada de felicidade, é tomada de esperança, independente das circunstâncias. Quantos podem testemunhar isso? Pastor, à medida que eu fui alinhando a minha vida com os princípios de Deus, eu não sei o que aconteceu, mas algo de muito especial acontece no meu coração. Eu preciso dizer para o senhor, pastor, que as lutas não passaram, mas eu desfruto de paz. Olha isso. É vida alinhada aos princípios do Senhor. Nos faz um bem-aventurado, nos faz feliz em toda e qualquer circunstância. Esse é o princípio, essa é a ideia desse sermão do Senhor Jesus. Este é o bem-aventurado. Quantos podem testemunhar, pastor, à medida em que eu alinhei a minha vida com os valores, com os princípios do reino de Deus, eu passei a gozar de paz e de alegria, independente das circunstâncias. Na perda, mesmo na dor, mesmo na perseguição, mesmo na luta, eu gosto de paz, eu durmo de uma forma tão tranquila. Quantos podem testemunhar? Amém? Não, queridos, este é o bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que tem a sua vida construída em Deus. Amém? Amém? Falamos a primeira parte do versículo. Vida construída em Deus. Eu muitas vezes analiso a minha própria vida. E olho para as tantas situações que a gente passa, né? Já tem 52 anos, deve ter muita história para contar, sim ou não? Não é? Pois é, eu olho assim e falo, como é que eu suportei? Como é que eu aguentei? Como é que eu não surtei? Como é que eu não entrei em depressão? Como é que eu não briguei, não saí na mão, não saí nos tapas? Como é? Não é? Queridos, a vida alicerçada em Deus nos traz uma paz, nos traz uma tranquilidade, nos traz um descanso que a gente não entende, vem dele. Amém? Viver isso alinhado aos princípios do Senhor, nos faz um bem-aventurado, nos faz viver felizes em todo e qualquer tempo, independente das circunstâncias. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Amém? É isso. Isso nos faz um bem-aventurado. Este é o bem-aventurado desse sermão precioso do Senhor Jesus. Então, já falamos a primeira parte, vamos para a segunda parte. Bem-aventurado quem? Os puros ou os limpos? Os puros, os limpos, não é? Quem são os puros e os limpos? Quem são, vou deixar você pensar enquanto eu tomo uma água. Quem são os puros e os limpos a quem o Senhor Jesus se refere? E quando a gente faz essa pergunta, né? A gente logo fica tentado a responder. Não, pastor, é o puro e o limpo, é alguém sem pecado. É alguém que não é eu, não sou eu, com certeza não sou eu. É alguém sem pecado, é alguém sem malícia, é alguém sem maldade. É isso que a gente pensa na hora, né? Vem uma coisa, na hora que a gente prontamente responde desse jeito. É alguém sem maldade, é alguém puro, é alguém santo, santo, santo. Fala comigo assim, santo, santo, santo. É isso que vem na nossa mente. Mas eu pergunto para você, por acaso tem alguém sem pecado? Por acaso tem alguém sem maldade, sem malícia? Tem alguém por acaso? Esse foi Cristo Jesus e mais ninguém, meu irmão. Porque a própria palavra que conhecemos, no texto de Romanos, diz o seguinte, que todos pecaram. Romanos 3:23, todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos, afastados da glória de Deus.
Todos pecaram e não podem ver a glória do Senhor. Não veem o Senhor. Os limpos e os puros, sim. Esses, bem-aventurados, os limpos e os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Os puros e os limpos veem a Deus, mas os impuros não veem o Senhor. Não veem o Senhor, estão afastados do Senhor. Então, os puros, os limpos, a quem o Senhor Jesus se refere, com certeza não é esse santo, santo, santo. Quem seria? Quem seria? Quem seria esses puros e limpos de coração? Eu vou responder para você, meu irmão. É aquele que, apesar de pecador, não aceita o pecado como normal na sua vida. É alguém que, apesar de pecador, ele não normaliza o pecado, ele não aceita viver no pecado. Ele não naturaliza o pecado, pelo contrário, ele rompe com o pecado, ele não aceita ser dominado pelo pecado. Ele rompe, ele luta contra o seu pecado, ele luta contra a sua impureza, e ele faz isso todo dia. Ele não aceita viver no pecado. É esse o limpo e puro de coração. É aquele que, quando ele peca, ele fica arrasado. Ele fica arrasado. Ele fala, meu Deus. Fala aí, meu Deus. Não. Ele vive uma decepção. E ele busca redenção no Senhor. O fato, queridos, é que a gente tem vivido tempos complicados, tempos de muita contradição. Porque tem pessoas que, dizendo-se crente, dizendo-se ter conhecido a Cristo, peca com gosto, costumeiramente. Peca sem escrúpulos e não entra em crise. E volta para casa e dorme bem. Deixa eu te dizer, tem algo muito errado com essa pessoa. Tem algo muito errado. Tem gente, queridos, que dizendo-se crente, dizendo-se conhecedores de Cristo, conhecedores das Escrituras, peca constantemente, faz parte de um estilo de vida, e alguns só acordam. Quando a gente chacoalha ele e fala assim, rapaz, não é assim que vive. Os princípios da palavra de Deus não é assim, a vida está contrária aos princípios. E ele faz assim, como é que é? Você, rapaz, alguns nem sendo chacoalhados acordam. Fala aí, misericórdia. Sabe, queridos, a impureza é tamanha que ela vai se acumulando no coração. E vai tornando o coração da pessoa um lugar inóspito ao Espírito Santo de Deus. Um lugar inóspito, sabe, um acumulador, vai acumulando tanto lixo, tanto entulho, vai acumulando, e o Espírito Santo vai ficando ali encurralado, exprimido, silenciado. Fala e não é atendido, fala de novo e não é atendido, ele se manifesta mais uma vez e é ignorado, e ele está ali entulhado com tanto lixo em volta. Ele silencia, ele é entristecido, ele acaba calado, num canto, entulhado. E é por isso que as pessoas vivem no pecado e não mudam de vida. É por isso que vive no pecado, dorme bem. É por isso que vive no pecado, frequenta os nossos cultos, canta as músicas, a gente canta e a gente fala assim, não, vai se arrepender, hoje é o dia. E não é o dia, porque eles não são tocados pelo Espírito Santo, não são tocados, normatizou o pecado. Muitos pensam assim, fala aí, não dá nada. Faz de novo, não dá nada não. Isso é papo de pastor. É isso. Normatizou o pecado. Não consegue romper com o pecado. Porque normatizou. Não acha que precisa. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Eu cumprimentei vocês agora há pouco. E todos estavam cheirosinho. Fala aí, glória a Deus. Todos estavam cheirosinho. Né? Deixa eu te perguntar, como é que você chegou cheirosinho aqui? Fala para mim aí, Wilson, como é que você chegou cheirosinho aqui? Stefano, como que você chegou cheiroso aqui, Stefano? Por quê? Por que será, Alexandre, que você chegou cheiroso aqui? Porque você tomou um banho? Você tomou um banho? Olha aí. É por isso que a gente chega cheiroso, porque a gente toma banho. E a gente toma banho todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, sim ou não? Porque se não tomar,
Ô, Jesus, a carne fede, né? Coloca uma camisa daquele pano poliéster, sintético, 100%. Ô, Jesus, não dá, fala a verdade. Num calorzinho desse aqui, fala aí, Leandro. Não dá. Por que a gente chegou cheiroso? É porque a gente toma banho, a gente se lava. A gente se lava. Então, queridos, o que o texto está dizendo é que os limpos, os puros, estão limpos e puros, sabe por quê? Porque eles se limpam, eles se lavam, eles se purificam constantemente, todos os dias. Eles se lavam no sangue de Cristo. Eles se lavam constantemente, dia após dia, no caminho do arrependimento. Eles se lavam no rio de Deus, no rio de graça e de misericórdia. Eles mergulham nesse lugar, em arrependimento e quebrantamento. Eles caminham, clamando por graça e por misericórdia. Senhor, miserável homem que sou, tem misericórdia de mim. É por isso que são limpos. É porque eles se lavam todos os dias, assim como eu e você fazemos fisicamente. Eles lavam os próprios corações, no sangue remidor, no sangue de Cristo Jesus. Eles escolhem o caminho do quebrantamento, do arrependimento, e não do caminho de ignorar a voz do Senhor. Eles tiram o lixo para fora, todo dia. Imagine se você parar de tirar o lixo da tua casa. Fala aí, no que vai dar. Pare de tirar o lixo lá da tua casa para nós ver no que dá. Uma semana, um mês. O negócio fica terrível. É isso que temos que fazer, queridos. Nós precisamos nos limpar constantemente num clamor. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Limpa-me, purifica-me. Então, amados, assim, a pureza exterior, que não se alicerça numa pureza do coração, ela não se sustenta em Deus. Deus, ele vê além das aparências. Ela não se sustenta em Deus. Ela é falsa, ela é fake. E uma hora dessa, ela é desmascarada. E todos são envergonhados. Não dá para viver uma pureza de aparências. Sabe, com aquele quartinho entulhado, cheio de lixo. E a gente tranca tudo lá e deixa o lixo tudo trancado lá. E a gente vai viver uma limpeza de aparência. Limpos de aparência, não dá certo. Uma hora será envergonhado. Uma hora uma barata passa por baixo da porta do quartinho e vem para o meio da sala. E aquelas baratas que dá aquele voo rasante, assim, nossa, todo mundo... né? É uma hora, não limpa o teu coração, uma hora sai um palavrão grotesco da tua boca. Você fala, meu Deus, entende? Não limpa o teu coração e uma hora você mesmo é surpreendido com o seu pecado. Pula para fora, porque o coração fala, a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Do que o coração está cheio. Nós precisamos limpar o nosso coração. A gente não engana ninguém. Não engana ninguém, irmãos. Não engana. Nem me engana. Eu diria assim, talvez você possa enganar um ou outro. Mas hoje não engana ninguém. A verdade é, não engana ninguém. O único enganado somos nós mesmos. As pessoas passam do nosso lado e percebem o perfume de Cristo, mas também percebem o odor dos lixos. Falei, misericórdia. Está trancado, está tudo trancado. Você pode vedar tudo, mas as pessoas percebem. Nós precisamos viver a pureza genuína e verdadeira. A pureza genuína e verdadeira. O texto de Efésios, no capítulo 3, o versículo 17, diz o seguinte. Uma parte do versículo, primeira parte do versículo, diz assim: para que Cristo habite em seus o quê? Corações. Para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. Fala para o irmãozinho que está do teu lado aí, Cristo habita no teu coração. Cristo habita no teu coração. Cristo habita no teu coração. Viu? Convenhamos. A gente precisa ter um coração limpo, um coração agradável, um lugar saudável, um lugar puro, um lugar agradável para que ele possa habitar, sim ou não? Amém? Ele não pode habitar num lugar insalubre. Ele não pode. Então, quer dizer, é por isso que as Escrituras, a Bíblia, ela tem várias ordens, e ordens é para ser cumprida. Ordem não é sugestão.
Ordem não é opcional. Obedece quem quer, faz quem quer. Não, ordem é ordem, é para serem cumpridas. E pensando no bem-estar de Cristo Jesus que habita no seu coração, pensando no bem-estar dele, que ele não merece viver em lugar sujo, imundo, a palavra traz várias orientações. Uma dessas é Hebreus 12, o versículo 14. Olha essa instrução. Segui a paz com todos. A ideia é: se esforce para ter a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, irmãos, é este processo de limpeza. A santificação é esse processo diário que eu e você precisamos ser limpos para que o nosso coração seja limpo e o Senhor habite nesse lugar limpo. Porque se não vivermos esse processo de limpeza, se o nosso coração for um lugar inóspito, um lugar insalubre, o Senhor, nós não vamos ter como, não verá o Senhor. Não verá o Senhor, não terá intimidade com o Senhor. Só os limpos e puros, esses verão ao Senhor. Mas se o meu coração não viver esse processo de santificação, de limpeza diária, tal como você toma um banho todo dia, se o nosso coração não viver esse exercício constante das nossas vidas, de arrancar o lixo para fora todo dia e botar para fora, nós não veremos o Senhor, nós não teremos relacionamento, nós não teremos intimidade, não teremos intimidade com Deus. A nossa fé será uma fé vazia, o seu culto será um culto vazio, um culto sem retorno. Sabe por quê? Porque não tem conexão com Deus. Não tem conexão com Deus. Amém? Entendemos a importância de serem limpos de coração. O que é ser um limpo de coração? Amém? Amém? Fechou? Podemos ir para a próxima parte? A próxima parte é onde a pureza deve ser cultivada. Aonde a pureza se manifesta? No coração. No coração. É a próxima parte do texto. Bem-aventurado os puros e limpos de coração. Coração. É no coração que manifesta esta limpeza, é no coração que se manifesta esta pureza. Então, o coração, quando a gente vê essa palavra, né, na Bíblia, ele não está se referindo a esse músculo cardíaco que bomba o sangue para o nosso corpo. Não, ele não está, não é isso. Né? O coração, na figura bíblica, ele se refere à central que nos governa. Ele se refere à central do governo da nossa vida. Hoje de manhã eu brinquei lá, é o Palácio do Planalto da tua vida. É onde habita a quem delibera, quem governa. É a central das decisões da sua vida. Então, queridos, o coração é onde está a nossa razão, nossa inteligência. O coração é onde estão os nossos sentimentos, é onde está a nossa vontade, é onde estão os nossos desejos. É a central das nossas decisões. Então, repare comigo, o nosso maior desafio não é externo, é interno. Estão comigo? O nosso maior desafio não é o mundo. O nosso maior desafio é o nosso coração. O nosso maior desafio é levar o nosso coração em sujeição e submissão aos princípios de Cristo. Esse é o nosso maior desafio. Porque o mundo, o ambiente apenas revela o nosso coração. O ambiente apenas propicia um ambiente adequado para o seu coração se manifestar. O mundo simplesmente propicia um ambiente para o mau coração se revelar. Então nós não precisamos nos preocupar com o exterior, nós precisamos nos preocupar com o nosso coração, porque esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. É do coração que parte aquilo que nos contamina. E a gente vai para um ambiente, esse ambiente externo apenas propicia, apenas potencializa para as cobras, lagartos, baratas, os lixos pularem tudo para fora. Então o texto de Marcos 7, no versículo 21 até o 23, olha isso, acompanhe comigo. Pois do interior do quê? Do coração dos homens vêm os maus pensamentos,
as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem o quê? Impuro. O mundo só facilita para que essa sujeira toda pule para fora. Qual que é o meu desafio, o seu desafio? Limpar o nosso coração. Limpar o nosso coração. Viver esta limpeza diária. 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 Então, a boa notícia que temos, queridos, é que se você limpar o teu coração, o pecado perde a força. Fala aí, glória a Deus. Se você limpar o teu coração, o mundo perde o brilho. Apaga, fica preto e branco. Perde as cores, perde o encanto. Se você limpar o teu coração, a ofensa não machuca mais. Se você limpar o teu coração, o escândalo, pode ser o maior que for, não te afeta. Então, tem um texto bíblico que fala assim: acima de tudo, guarde o seu coração. Cuida dele. Fala para o irmão, cuida dele. De que forma? Retribui de que forma? Fala assim, verdade, vou cuidar. De que forma? Mantendo ele limpo, constantemente limpo. Constantemente limpo. Porque é o seguinte, meu irmão, um coração limpo, ele nos proporciona uma bênção que todos procuram. Um coração limpo proporciona uma bênção que todos os homens buscam. Um coração limpo nos proporciona um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento com o Senhor. Um coração limpo nos proporciona um relacionamento especial, profundo e íntimo com o Senhor. O texto, vem a quarta parte do texto: bem-aventurado os limpos ou puros de coração, pois o quê? Verão a Deus, verão a Deus, verão a Deus. Essa é uma necessidade do ser humano, se relacionar com Deus. Essa é a tua necessidade. O vazio do teu coração, ele é preenchido com esse relacionamento com Deus. Muitas pessoas, por não se relacionarem com Deus, buscam outros relacionamentos errados, visando preencher o vazio do coração e vivem o caos. Querem preencher este vazio do coração, onde só Deus preenche, com bens, com coisas, com relacionamentos, com muitos relacionamentos, porque eles não preenchem. E esse não deu certo, aquele também, o outro também. Nenhum vai preencher. Porque este espaço só Deus preenche. É uma necessidade do homem se relacionar com Deus. Mas só os puros, só os limpos de coração verão a Deus. Só aqueles que seguem o processo da santificação verão a Deus. Essa é a bênção que a limpeza do coração nos proporciona. Esta é a bênção. Então, queridos, o impuro, aquele que não vive o processo de santificação, aquele que aquele que não rompe com o pecado, aquele que não busca a santidade, deixa eu dizer algo, pode vir na igreja, pode cantar as músicas que a gente canta, pode também, mas não verá o Senhor. Essa é uma garantia da palavra. Os impuros não verão o Senhor. Não verão o Senhor. Queridos, pode acontecer um grande mover se o coração está sujo, se o coração está impuro, não percebe Deus. Todos vão abençoados para casa, todos vão glorificando a Deus, todos vão exaltando ao Senhor, mas ela faz aí, mais um culto normal, igual, é sempre a mesma coisa. Crítico, não percebe Deus. Não percebe o que Deus está fazendo. Não percebe um agir do Senhor. Não recebe a palavra. Não adora o Senhor. Não sente um desejo ardente de se jogar e se prostrar adorando ao Senhor. Os impuros não percebem Deus. O texto de João 12 é uma grosseria, é uma estupidez. E deixa isso muito claro. João 12, versículo 28. Olha isso. Isso é uma fala de Jesus. Jesus está diante dos seus seguidores e de vários de coração impuro, dos seus críticos. E olha assim, Jesus fala: Pai, glorifica o teu nome.
Então veio uma voz da onde? Do céu. Não é da terra, é uma voz celestial. Veio uma voz da terra. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e ouviu, eles ouviram a voz. Disse que tinha o quê? Trovejado. Disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Pensa comigo. Eles estão diante do Filho de Deus, Jesus Cristo. O céu se abre. O Pai dá um brado do céu. E as pessoas que estavam ali presentes ouviram. Mas sabe o que disseram? Não foi nada não. É só um trovão. É mais um trovão. É um raio aí que deu. É só um trovão. Os mais espirituais falam assim, não, eu tenho a impressão que foi um anjo que disse. Não, não foi um anjo, não foi um trovão. É a voz do próprio Pai. A voz do próprio Pai. Mas os impuros não percebem a Deus. Não percebem a Deus. Não percebem a Deus. Estão cegos. Estão cegos, não percebem o Senhor. Queridos, já os puros de coração, já os limpos de coração, já aqueles que decidiram viver esse processo de santificação, eles percebem Deus o tempo todo, eles percebem Deus nas coisas mais simples, eles percebem e glorificam a Deus o tempo todo. Seja em tempo de sucesso e de conquista, eles percebem a mão de Deus os prosperando. Eles não se tornam orgulhosos e soberbos. Eles sabem que eles estão prosperando e avançando e conquistando, porque Deus os está contribuindo, Deus os está abençoando. Eles percebem Deus no meio à dor, em meio à perda, em meio ao sofrimento. Eles percebem o cuidado do Senhor o tempo todo. Eles percebem Deus, eles percebem o Senhor o tempo todo. Então, às vezes, temos pessoas diante da mesma situação, do mesmo cenário. O puro tem uma visão, o impuro tem outra. Algumas semanas atrás, o Otoniel pregou aqui acerca de Elias, né, profetizando que ia vir chuva. Não é? E a visão que o servo de Elias teve é que era uma pequena nuvem do tamanho do quê? Da mão de um homem. Minha mão não pode ser muito grande, mas a nuvem era desse tamanho. Para o puro significa o quê? Vai chover. Para o puro é o que basta para falar assim, é algo pequeno, mas Deus faz, tudo em Deus começa pequeno. É algo pequeno, um pequeno gesto, mas algo grandioso vai acontecer. O puro tem um olhar de fé, é um pequeno movimento, mas há de acontecer algo grande. É um pequeno movimento, mas Deus há de fazer algo especial. Viu? Se prepara, porque o avivamento vai chegar. Assim que vê o puro. O impuro não. O impuro é mais um dia normal. É mais uma conversa. É assim, diante da mesma cena, diante do mesmo estímulo. Então, queridos, nós precisamos ser lavados constantemente para que nós tenhamos essa experiência de ver Deus agir nos nossos dias, nas nossas vidas. Amém? Eu morei numa cidade, no interiorzão, alguns dos irmãos estiveram lá, e quando você caminhava para a zona rural, era muito comum você encontrar algumas mulheres que iam lavar roupa no rio. Né? Lá elas têm uma tábua, algumas têm uma pedra, né? Algumas iam lavar a roupa no córrego, que lá chamava corgo. Você conhece o corgo? Não é? E essas mulheres pegavam essa roupa e esfregavam na madeira que tinha lá, esfregavam, e elas batiam. Uma calça jeans dessa assim estralava. Plá, plá, plá. E eu falei assim, mas por que essas mulheres batem essa roupa, né? Pois eu descobri que a nossa máquina de lavar roupa também bate, né? Então, queridos, deixa eu dizer algo para você. Quanto mais nós formos lavados em Cristo Jesus, quanto mais nós formos esfregados em Cristo, quanto mais nós formos batidos em Cristo, mais limpos seremos e mais sensíveis ao agir e ao mover dele também seremos. Amém? Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim, está sendo esfregado? O Senhor quer te ver limpo.
O Senhor quer te ver limpo. Está sendo chacoalhado para um lado para o outro. Pensa na máquina nossa lá, né? Ou na tiazinha lá, plá, plá, não é? Está sendo chacoalhado, está sendo batido. É que Deus quer tirar de nós a impureza. Amém? Está sendo chacoalhado. Tem um olhar espiritual, um olhar de fé. Está sendo chacoalhado, está sendo batido, está sendo espremido. Fala comigo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus quer me purificar para se revelar a mim. Deus quer me libertar da cegueira, Deus quer me libertar da mornidão, Deus quer me libertar de uma vida morna, de uma vida onde o Espírito Santo não governa. Deus quer me libertar desse negócio tudo. Ele quer se revelar a mim, porque quanto mais esfregados em Deus, quanto mais lavados nesse sangue, quanto mais lavados em Cristo, mais limpos seremos, mais alvo que a neve seremos. O Senhor quer se revelar a nós, irmãos. O Senhor quer se revelar a nós. Então, os puros de coração verão a Deus. Os puros, só os puros de coração, só os limpos de coração, só os que vivem a pureza verão genuinamente a Deus, a Deus. Fala aí, pastor. Fala assim com um tom de pesar, pastor, ô pastor, é o seguinte, a palavra de Deus é linda, a gente se nos empolga, mas assim, a minha situação é muito complicada. Eu sujei a minha vida. Mas eu sujei com gosto. Eu peguei todos os lixos do mundo e trouxe para dentro do meu coração. Eu permiti com que outros sujassem o meu coração e sujassem de verdade. Pastor, depois de ter vivido tudo o que eu vivi, será que é possível eu voltar a voltar à pureza? Será que é possível? Depois de ter vivido tanta traição, decepção, violência, fui traído, bati e apanhei. Pastor, a coisa é feio o negócio. Será que é possível, depois de tudo que eu vivi, é possível? Será que eu consigo ter um olhar puro para a vida? Será que eu consigo viver desarmado? Porque eu vivo o tempo inteiro armado, esperando algo. Eu não consigo olhar para a situação de uma forma pura. Eu sempre estou olhando armado, esperando para agir, reagir. É assim que eu vivo. Estou pronto para atacar. A pergunta, queridos, é: como ter um coração puro? Depois de tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, de tanta decepção, de tanto trauma, de tanto tudo, como é que eu vou viver esse processo? Como é que eu vou viver esse processo? Essa é a minha pergunta. Como é que eu vou viver esse processo? Como é que vamos viver esse processo? E a verdade é uma só. É que não se muda uma conduta sem mudar a natureza. Então, não é possível mudar uma conduta exterior se não mudar antes a central de comando, se não mudar antes o nosso interior. Não é possível mudar uma conduta, uma ação, uma reação, se antes não mudar o central de comando, não mudar o nosso coração. Se o coração está corrompido, não acontece a mudança. Antes é preciso, para viver essa pureza, antes de mudar as atitudes, é preciso que se mude a nossa natureza. A nossa natureza. E aí a pergunta continua, pastor, como é que eu troco essa natureza? Essa natureza impura, essa natureza maliciosa, essa natureza violenta, agressiva. Como é que eu mudo? Como é que eu mudo? Fala para o irmão que está do teu lado aí. Só nascendo de novo. Só nascendo de novo. Só nascendo de novo. Queridos, muitas vezes nós fomos tão estragados pela vida, pelos relacionamentos, pelas traições, pelas lutas, pelas nossas culpas. Não dá para ficar terceirizando tudo. Com 52 anos de vida, não dá para ficar transferindo a conta para minha mãe. Eu tenho que assumir que muito do que tenho vivido hoje, eu estou colhendo aquilo de ruim que semeei. Não dá para ficar terceirizando, porque... Não dá, assuma. Muitos dos nossos problemas que vivemos hoje são consequências do estrago que a gente mesmo provocou na nossa vida. Nós, muitas vezes, estamos tão estragados, como é que a gente vai viver a pureza novamente? Meu irmão, só tem um caminho, só nascendo de novo. A gente está tão ruim, tão estragado, que não tem como fazer uma funilaria. Não tem como dar uma chapiscada, pintar de novo, passar uma massa fina, não tem jeito. Só nascendo de novo. E esta foi a conversa de Jesus com Nicodemos. Você conhece essa passagem?
para viver essa purificação em Deus, para ter essa troca de natureza, para receber essa pureza. Não, só nascendo de novo. Só nascendo de novo. Essa troca de natureza é um processo que só Deus faz. Jesus falando para Nicodemos, falou assim, o que nasce da carne é carne. A ideia é o seguinte, o que nasce da iniciativa do homem, por melhor que seja, não demora, ele se corrompe. Não demora, ele se estraga de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, aquilo que Deus faz em nós, esse sim consegue ter uma natureza nova. Nasce de Deus, nasce de novo, nasce para uma vida nova, nasce para uma vida em pureza, para viver e experimentar uma vida nova, pura, com um olhar novo, com uma expectativa nova em Cristo Jesus. É isso que nos empolga, irmão, porque essa é a verdade do Evangelho. Não importa o quanto você foi estragado, não importa quanto lixo trouxeram para cima de você, quanto entulho colocaram no teu coração, não importa o quanto entulharam a tua vida, não tem jeito, tem que nascer de novo. Mas em Cristo nós podemos nascer de novo hoje, agora. Amém, amém, agora. É possível em Cristo Jesus ter esta natureza trocada. É possível em Cristo Jesus ter essa essência trocada. É possível, é possível. Esta é a preciosa mensagem do Evangelho. É possível ser puro novamente. É possível. É possível voltar a uma visão positiva, feliz, ingênua, delicada, de fé. É possível. É possível romper com toda a contaminação, com toda a malícia, com toda a maldade, com tudo aquilo que nos polui. O texto, eu termino com o texto de Ezequiel, um texto assim precioso, e a gente fecha assim de uma forma poderosa. O texto de Ezequiel, o capítulo 36, fala desse processo de troca de natureza. Olha que lindo, irmão. Não tem como mudar a atitude se não trocar a central de comando. Não tem como trocar a atitude se não trocar o coração. Esse texto diz isso. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente a minha lei. Amém. É possível viver, é possível ser um bem-aventurado. É possível agir segundo os decretos e obedecer fielmente à lei do Senhor. É possível ser um bem-aventurado. É só eu aceitar essa troca de coração, essa troca de natureza. Ela quem faz é o Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Que nós possamos estar, queridos, dispostos a receber este novo coração. Porque se eu quero, Deus faz. Se eu quero, Deus faz. O Espírito Santo faz essa troca sobrenatural de natureza e nos tira um coração duro, nos tira um coração limpo, nos tira um coração contaminado e nos dá um coração novo, um coração sensível, um coração delicado, um coração disposto a obedecer o Senhor a todo tempo, que percebe a presença dEle, sensível à presença dEle. Os puros e limpos verão o Senhor. É possível ver o Senhor. É só a gente aceitar ter o nosso coração trocado. Amém? Amém? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos tirar um tempo de oração. Vamos clamar ao Senhor. Senhor,